Muito bom! Essa daqui é uma aula extra que eu tô gravando depois que eu já gravei o curso, tô com a mesma camisa inclusive, mas é porque ficou faltando um conteúdo que ele é extremamente importante, que você vai usar muito no seu dia a dia, e eu acho que eu deveria ter falado sobre ele, então eu tô gravando aqui essa aula, a aula de número 9, beleza? Então vamos lá, porque nessa aula eu vou te ensinar como que você remove elementos de uma imagem. Às vezes você tirou uma foto, você quer remover uma pessoa, às vezes você quer consertar alguma coisinha ali. Já tive muitos clientes que me mandaram fotos de produtos, aí embaixo fica aquela marca d'água do celular, sabe lá, foto tirada do Motorola Moto G8, e isso daí fica muito ruim e atrapalha. Então como é que faz para poder tirar isso daí? Ou então, já aconteceu comigo também, de um cliente me mandar foto da fachada da loja dele para poder fazer o site, e a foto da fachada tinha a tintura tava meio que saindo, sabe? Tintura não, a pintura, né? A pintura tava meio que descascando. Então como é que você conserta esse tipo de situação? Então você consegue remover elementos da imagem, devolver elementos para a imagem também, tá? Serve para tudo isso que eu falei. E é uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta do carimbo, tá? E aí, para a gente poder começar, você vai pesquisar aqui, ó, Fiddlesticks Cosplay aqui no Google, tá? Fiddlesticks, ele é um personagem do jogo do League of Legends, mas isso não é relevante, a questão é essa imagem aqui. Tá vendo essa imagem? O que nós vamos fazer aqui é bem simples. Aqui a gente tem um boneco, que é o personagem do jogo, né? E aqui tem esse menininho. Eu vou remover esse garotinho da minha imagem. Então essa imagem desse jeito, eu quero tirar esse garotinho da minha imagem. Tem jeito? Tem jeito, não estou falando que é fácil, vai dar um pouco de trabalho, mas é justamente para você poder ter esse feeling, essa pegada para poder remover coisas que nós temos em uma imagem, tá? E no final dessa aula eu tenho um exercício para você poder fazer. Então você pode procurar por isso daqui, encontra essa imagem, botão direito, copiar a imagem. Eu estou falando isso, mas na descrição tem um download de todo o pacote para você poder baixar, tá? Aqui no Photoshop eu venho aqui em novo, ele já vai ter criado aqui, ó, largura 1200 por 800, porque isso daqui é a largura e a altura dessa imagem por padrão, tá? É só clicar em criar, Ctrl V para poder colar a nossa imagem aqui e maravilha, podemos começar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, você já sabe o que é, eu vou pegar aqui essa imagem, vou colocar o nome dela de original, vou também trancar para não mexer na minha imagem original e vou tirar a visualização dela. E agora eu vou criar uma cópia dessa minha imagem, porque eu vou trabalhar na cópia, né? E aqui nessa cópia eu vou deixar o nome dela de cópia mesmo, não tem problema, tá? E aqui eu tenho que ver a imagem, obviamente, né? Vou clicar no olhinho para poder mostrar aqui para mim e beleza. O que eu vou fazer agora é utilizar essa ferramenta chamada carimbo. Como o carimbo funciona? Ó, ele está bloqueado aqui porque eu não tenho nenhuma camada selecionada, então eu vou pegar aqui, ó, selecionar essa camada e eu já consigo utilizar. Bom, como é que o carimbo funciona? Quando eu clico com ele, ele vai dar um erro porque eu não tenho uma referência, tá? O que é um carimbo? Imagina como é que um carimbo funciona. Um carimbo funciona da seguinte maneira. Você tem de um lado a tinta, né? E o papel que você quer carimbar e o carimbo. O que você faz? Você pega a tinta que está aqui, molha o carimbo e bate a tinta no papel. Ou seja, você pega a tinta e taca no papel. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar a tinta de algum lugar para poder passar por cima. Porque, pensa comigo, essa imagem aqui é impossível eu saber o que tem atrás do garoto. Pode ser que aqui atrás desse garotinho, aqui, ó, bem atrás dele, às vezes tem, sei lá, um papel jogado, às vezes tem um adesivo aqui no chão, e eu nunca vou saber disso, porque eu peguei essa imagem na internet, eu não consigo saber o que tem lá atrás, mas eu posso criar o que tem lá atrás. É só você pegar aqui pelo senso comum, né? Se o meu garotinho aqui, ele tá desse jeito nessa foto, o que tá lá atrás? Provavelmente está esse chão lá atrás. Pode ser que tenha um adesivo, pode ser que tenha um papel jogado no chão, pode ser que esteja, mas eu vou criar como se não tivesse. Ou seja, eu vou dar continuidade para o chão. Se nesse pedaço aqui o chão é meio cinzento, então provavelmente tudo atrás do garoto também é cinzento junto com o chão. Se eu fosse remover, por exemplo, esse rapaz aqui do fundo, eu teria que seguir a parede, né? Se eu tenho a parede desse jeito aqui, provavelmente atrás dele a parede é igual. Pode ser que tenha alguma coisa aqui atrás da parede, não sei o que, mas eu vou criar uma parede ali, né? E a mesma coisa aqui vai servir para esse garotinho. Então vamos lá, vamos dar um zoom nessa minha imagem aqui. Então, estou ressaltando mais uma vez, não tem como restaurar a imagem do que está lá atrás, mas eu consigo criar, né? É só eu pensar mais ou menos relativamente o que está ali próximo e o que estaria lá atrás se o garotinho não estivesse ali. Então aqui, ó, vamos pegar a ferramenta do carimbo,
vou dar uma aproximada, vou aumentar um tanto bom, e aí você vai segurar a tecla do Alt para você poder pegar uma cor daquela região. Então, vou pegar mais ou menos aqui, ó, esse chão, e vou colocar esse chão aqui em cima. Ó, segurei o Alt, ele meio que cria uma mira, eu clico. Na hora que eu clico, eu posso soltar a tecla do Alt e ele já decorou aquela cor para mim. Ou seja, Alt para eu poder pegar a cor daquela região, clico com o Alt pressionado, solto o Alt e agora aquela cor está decorada. Qualquer lugar que eu for, eu vou carimbar aquela cor em volta. É muito importante que você esteja utilizando aqui o carimbo esfumaçado, tá? Porque ele vai dar um tom melhor na sua foto do que o sólido. E quando eu coloco meu mouse por cima, olha só o que eu tenho aqui. Tá vendo que eu estou passando por cima com o meu carimbo? Olha lá. Olha o que aconteceu. Eu estou meio que passando por cima, literalmente, eu estou carimbando por cima. Estou passando uma tinta por cima do menininho naquela região em que eu estava, né? E aí você consegue perceber que eu estou pegando cor de um lugar e colocando em outro. E mesmo assim parece realmente que o menininho está sumindo da minha foto, né? Por quê? Porque o chão... Eu tenho que dar essa continuidade pro chão, né? Eu tô passando por cima dele. E aí uma coisa que é muito importante a gente fazer aqui é o seguinte. Aqui até que ficou bom, só que a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente está trabalhando com carimbo é você nunca trabalhar com a opacidade e o fluxo em 100%. Porque o que significa isso? Significa que eu tô pegando aquela minha tinta e tô tocando toda por cima do menininho. Só que em algum momento isso vai começar a ficar um pouco estranho, quer ver? Ó, vou pegar mais ou menos aqui, ó, vou pegar a sombra. Porque, né, eu não posso pegar essa cor aqui e colocar aqui em cima, porque uma hora ou outra vai ficar um pouco estranho. Eu tenho que seguir a sombra. Se aqui eu tenho uma sombra, eu tenho que pegar a sombra e tacar por cima. Aqui embaixo, o chão é mais claro do que aqui em cima. Então, eu tenho que pegar a parte mais clara e passar por cima, né? Então, ó, Ctrl Z, vou poder desfazer isso que eu fiz. Vou pegar aqui essa sombra. Quando eu começar a tacar aqui por cima, começa a ficar um pouco estranho, né? Porque tá muito duro esse carimbo que eu estou utilizando. Então, o que a gente faz? Eu aconselho que você nunca trabalhe com carimbo em 100%. Pega aqui, ó, opacidade e coloca lá em 70, talvez 50, tanto opacidade quanto fluxo, tá? Você pode até diminuir um pouquinho aqui, talvez em 50. E aqui que você faz, ó, vou pegar essa cor e vou acabar de preencher aqui o resto do menininho, ó. Cliquei para preencher e vou, ó, dando vários cliques para poder pegar. Então, vamos continuar aqui, ó. Vou pegando cores em volta, ó. Vou pegar um pedacinho desse chão um pouquinho mais escuro e vou tacar um pouquinho mais para cima. Pego um pouquinho daqui e taco para cá. Pego um pouquinho daqui e jogo aqui por cima do ombro dele, ó. E vou fazendo essa mesclagem de cores, ó. Então, tá vendo que eu tô passando por cima do menininho aqui, ó. Tô pegando cores em volta e estou passando por cima. Olha lá. Bem legal, né? Olha ali como é que fica. Já deu uma desaparecida. Ele fica um pouquinho esfumaçado assim, é só a gente tentar ir corrigindo aos pouquinhos, tá? Agora, nessa parte de baixo, você consegue perceber que o chão aqui ele é mais claro do que aqui em cima. Eu tenho que ir consertando aqui então, ó. Eu tenho que pegar as nuances da minha imagem e ir tacando por cima. Quando você percebe que está ficando muito borrado, não sei se você consegue perceber que está ficando um pouquinho borrado demais. É só você diminuir um pouco aqui, ó, a força que você tem no seu carimbo, porque senão ele realmente fica com essa carinha um pouco de borrado, tá? Então, ó, diminuir um pouco. Quanto mais eu diminuo aqui, mais fraco fica o meu carimbo e mais vezes eu preciso clicar. Então, ó, eu sempre vou pegando cores em volta, ó, tô pegando cores aqui em volta, tô passando por cima. Eu nunca estou dando vários cliques na mesma cor, eu sempre vou pinçando aqui em volta para poder justamente misturar, porque no mundo real, de fato, as cores elas são um pouco misturadas mesmo, nada muito perfeitinho. E aqui eu já estou fazendo o menininho sumir, ó. Ó, tô na parte final da perna dele aqui. Passar um pouquinho aqui por cima. Pega um pouco desse chão aqui, ó, e passa por cima daqui também, para poder ficar um pouco mais... para não ficar tão certinho, né? Agora vem uma parte um pouco mais complicada, que é a cabeça do menininho. Por quê? Porque eu tenho uma sombra que tá vindo daqui pra cá, tá vendo? Então eu tenho que ir subindo com a minha cor e depois eu vou ter que passar com a sombra por cima. E essa que é a parte complicada de você remover elementos do seu Photoshop. Eu confesso que eu estou fazendo aqui um pouco na pressa, para essa aula não ficar tão longa assim, mas o ideal é que você faça isso bem devagarzinho, vai pegando cores, diminui a força do pincel, deixa o pincel bem fraquinho e, cara, não tem como, é com a prática isso, tá? Talvez a primeira vez que você for fazer isso não fique tão bom, mas na segunda vez, terceira vez começa a melhorar, tá? Então, vou dar uma acelerada aqui no vídeo.
Ó, aqui na cabeça do menininho já não faz parte do chão, ó, mais ou menos esse pedaço aqui, ó, já faz parte da parede. Então eu vou pegar aqui, ó, a cor da parede para atacar por cima da cabeça do menininho, senão vai ficar um pouco estranho. Ó, a cabeça dele foi removida, tem a parte da sombra. As sombras eu vou deixar para poder corrigir depois, tá? Falta só aqui eu tampar o pé dele e, obviamente, vou tirar a sombra do menino, porque eu só queria uma sombra de uma pessoa que não existe, né? Então, vamos seguindo aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui a força que eu tenho do meu carimbo. Olha lá, consegui apagar aqui a parte do chão. Agora eu vou consertar essa sombra. Como que eu vou fazer isso? Mesma coisa, eu vou pegar o carimbo e vou criar essa sombra. Não estou vendo essa sombra aqui, ó. Essa sombra que parece que é do teto, né? Não são das pessoas, não. Eu vou criar essa sombra aqui, ó. Eu vou unir elas mais ou menos até aqui, só para que ela tenha um fim, porque senão é uma sombra que começa e nunca acaba em lugar nenhum. Então, novamente, eu não consigo saber até onde vai essa sombra, então eu estou criando essa sombra aqui, né? Eu estou projetando da minha cabeça. Então, eu acredito que seja do teto, então ele faz meio que um X aqui, ó, dos dois lados. Então, eu vou levar essa sombra aqui, ó, até a lixeira. Então, olha lá, levei a sombra, fiz um X ali. Eu acho que eu posso emendar ela um pouquinho mais aqui, ó, nesse pedaço, para poder ficar um pouco menos estranho aqui, ó. Boa. Acho que mais ou menos assim tá legal, tá? E é isso, eu te pergunto, cadê o menininho que estava nessa foto, né? Você não consegue comparar o antes e depois? Isso aqui é muito legal. Olha só, vou colocar o olhinho aqui embaixo para poder mostrar o original. Não estou vendo o original porque a minha foto tá na frente. É só eu tirar o olhinho e colocar, ó, na minha cópia. Antes, depois. Antes e depois. Aí você consegue ver como é que era e como está. Bom, o menininho aqui, ele está cortando a sombra do personagem. E isso é um problemão. Então eu vou ter que, agora que eu percebi isso, então aqui eu vou ter que acabar de inventar uma sombra para esse boneco. Não precisa ser nada muito assim, né? Até porque, como eu falei, não se sabe o que estava aqui atrás, então você pode criar. Se a sombra foi só isso daqui que existia, é só isso aqui que existe, pronto. Ah lá, é uma sombra, né? Então, é essa daqui a foto final que nós temos. Olha lá como é que ficou, né? Menininho antes, menininho depois. E essa é uma das formas que nós temos de estar removendo. Lógico, como eu falei, talvez na primeira vez que você vai fazendo, pode ficar um pouco estranho, com a prática você melhorando isso daí, tá? Fiz um pouco na pressa aqui, ficou um pouco estranho. O seu objetivo é fazer isso daqui sem ficar borrado demais, tá? Tipo aqui, ó, se você der uma olhadinha, ficou bem borradinho ali onde o menino tá. Ficou faltando um pedaço da textura do chão. Basta eu pegar um lugar que tenha textura, tipo aqui, ó, pegar o meu pincel, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Pegar meu carimbo, aumentar ele bem. Vou copiar esse pedaço que tem textura, vou dar uma diminuída bem legal aqui, ó, e vou tacar um pouco de textura aqui no chão, ó, meio aleatoriamente, só para poder tentar diminuir o borrado, tá? Aí eu meio que vou misturando para poder conseguir um pouco de textura, porque senão ele fica tudo com borrão, ó. Tentar tacar um pouquinho aqui. Quase não está fazendo diferença, quando você olha assim, parece tudo a mesma coisa, só que quando você tira o zoom, você consegue perceber que está ficando um pouquinho melhor isso, principalmente você poder comparar o antes e o depois, tá? E aqui eu consegui remover o garotinho completamente da minha foto, beleza? E aí eu quero te passar um desafio para você poder fazer, que é o seguinte, ó, nível 1. Tá vendo esse rapaz aqui atrás? Você vai tentar remover ele, tá? Da mesma forma que você removeu o garotinho, tenta remover esse rapaz. Nível 1. Nível 2, tentar remover essa moça aqui. Então, nível 1, tenta remover o rapaz. Depois que você remover o rapaz, tenta fazer nível 2, que é você remover essa moça aqui. E aí você vai ter aprendido como que você remove, como é que você coloca e tira coisas de uma foto, tá? Lembrando que se eu pegar essa minha foto aqui e começar a mexer com o filtro dela, eu consigo talvez melhorar um pouquinho esse borrão que ficou e por aí vai. Mas aqui você aprendeu como que se remove elementos da imagem e assim, dá para poder mexer nisso em vários lugares. Lembra dessa foto do lanche que a gente trabalhou, que depois a gente transformou o lanche em algo mais ou menos assim? Você pode utilizar o carimbo para coisas muito sutis. Por exemplo, tá vendo que aqui no prato tem um gergelim caído, ó, tem uns pedaços de comida que caiu em volta? É só você pegar o carimbo e tirar esse pedaço de gergelim, tirar esse pedaço aqui de coisa que caiu, tá vendo?
Aqui no lanche, se você quiser deixar o queijo mais bonitinho, só você pegar o carimbo aqui e tacar por cima aqui que você consegue tirar. Então, assim, o carimbo ele pode servir para diversas ocasiões. Naquela questão que foi para você, deixa eu te mostrar aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui no Google Maps, estou no centro da cidade e eu encontrei, por exemplo, esse estabelecimento. Imagina que um cliente te mandou uma foto disso daqui e aí você vê que tá pichado, tá desgastada a pintura. Vou printar isso daqui, ó, print. Vou colar por cima do menininho ali mesmo, não tem problema não. Como é que você vai poder consertar isso daqui? Cara, muito fácil. Carimbo aqui, pega isso daqui e vai tacando por cima. Parede é muito fácil de você arrumar, ó. Você pode até aumentar bastante o carimbo, que você consegue fazer toda essa... Opa, dá um Ctrl Z aqui. Você consegue fazer todo esse piche aqui sumir. Olha lá, já era, tava pichado, não tá mais. Porque se a gente fizer a comparação do antes e do depois, tá? Vai ficar meio estranho, olha lá. Ó, ficou bem legalzinho, né? Mesma coisa aqui em cima. Aí você vai precisar só de um pouquinho de paciência. Tem que tomar cuidado com a luz do sol, tá? Tá vendo que aqui tá mais escuro pro lado de cá do que de lá, né? Tem uns fios do poste passando. Aí isso torna um pouquinho mais complicado. Mas assim, é a mesma coisa, cara. Aí aqui, ó. Você vai passando, você vai corrigindo a pintura. Aí você pode, sei lá, o cliente mandou uma foto, veio desse jeito, é só você consertar. Você já consegue tirar toda a pintura que estava ruim, tá vendo? Então, é um exemplo de utilidade do carimbo. Inclusive, você pode fazer uma atividade, olha essa foto que eu encontrei, o que você pode fazer? Tenta melhorar essa imagem, colocar mais cor, ela tá bem apagadinha, coloca umas cores nessa imagem e tenta remover isso daqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que o cliente manda muito isso? Olha lá, ó. Foto tirada com Redmi Note 8 Pro, né? Toca das porções o lugar que ele tirou essa foto aqui. Então, olha lá, tenta pegar o carimbo, tenta remover isso daqui, ó, tenta tirar, é um pouquinho mais difícil por causa dessa madeira, mas você consegue, tá? Tenta remover isso daqui, ó, passa por cima da caixa, passa por cima do pão de gelo, inclusive tô morrendo de fome, mas aí tá, ó. Tenta arrumar essa imagem, ela vai estar na descrição também para você poder baixar. E remove isso daqui, melhora o brilho, vai ser um excelente exercício para você poder fazer e entender isso que você aprendeu aqui agora. Então domina essa parte aí do carimbo que você consegue fazer muita coisa legal para poder trabalhar, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e seguimos para a nossa próxima e última aula do curso.